Boa noite. Foi forte, hein? Esse louvor? Foi forte. Hoje, o Espírito Santo chegando aqui. Amém? E junto com o Espírito Santo, chegou essa palavra de hoje para a gente. Como ser uma autêntica mulher de Deus na atualidade. Um desafio, né? Não só para a palavra de hoje, para falar dela, mas também para vivenciá-la, claro, né? Então, a nossa palavra hoje está lá em 1 Pedro, quem quiser procurar, no capítulo 1, nos versículos de 13 a 16. Mas antes de entrar na palavra, vou fazer uma oração com vocês, tá bom? Senhor Jesus, que essa palavra de hoje, Pai, mude os nossos corações, nos traga transformação, melhora de vida, Pai. Todo aquele peso, Senhor, seja deixado de lado. Que o Teu Espírito Santo, Pai, esteja conosco aqui nesta noite. Em nome de Jesus. Amém. Então, antes de ler a palavra, eu vou fazer uma breve introdução aqui, porque é uma palavra muito interessante. No capítulo 1 de 1 Pedro, ele é dividido em duas partes. A primeira parte, que é do versículo 1 ao 12, Pedro está falando com os judeus sobre a herança, sobre a redenção, sobre a salvação que Cristo Jesus vai dar para aqueles que o aceitarem naquele momento. Então, ele está falando dos tesouros, ele está falando das benesses de você aceitar Jesus Cristo naquele momento. E nessa segunda parte que nós vamos trazer hoje para falar desse tema, que vai do versículo 13 ao 16, Pedro já usa um outro, continuando a história, não tem interrupção, mas ele usa um outro discurso aqui. Aqui ele está dizendo como um cristão, depois de aceitar a Cristo, né, se tornar um cristão, como ele deve agir. E aqui nós estamos falando de um tempo difícil, porque o imperador do tempo era Nero. Um dos mais terríveis e implacáveis. Ele vivia um império de imoralidade. O seu ego era lá em cima. Ele era da 5ª geração dos imperadores romanos. Ele foi um dos piores. Isso porque ele teve um irmão de império chamado Calígula, mas ele conseguiu ser pior. Então, o que estava acontecendo naquele momento, naquela situação ali, aonde Pedro vai falar? Nero coloca fogo em Roma. Por puro deleite. Diz a história que ele colocou fogo em Roma apenas para observar as chamas e fazer um poema daquilo. Imagina só. Mas, se isso ficasse comprovado para Nero, ele teria uma pena muito severa. Então, o que ele fez? Ele colocou a culpa nos judeus. Então, nesse momento que Pedro está falando, ele está falando porque ele sabia o que estava acontecendo já. Os boatos já estavam se espalhando, que a culpa era dos judeus de ter colocado fogo em Roma. Então, haveria uma perseguição. Então, Pedro aqui, neste momento que nós vamos ler a palavra agora, os judeus estão sendo perseguidos. E Pedro vai falar: portanto, estejam prontos para agir. Continuem alertas e ponham toda a sua esperança na bênção que será dada a vocês quando Jesus Cristo for revelado. Sejam obedientes a Deus e não deixem que a vida de vocês seja dominada por aqueles desejos que vocês tinham quando ainda eram ignorantes. Pelo contrário, sejam santos em tudo o que fizerem, assim como Deus que os chamou é santo, porque as Escrituras Sagradas dizem: sejam santos porque eu sou santo. E eu quero que vocês prestem atenção em 3 palavras: prontos, obedientes e santos, porque Ele é santo. Guardem essas 3 palavras para a gente ir conversando sobre elas. E como ser uma autêntica mulher de Deus na atualidade? Difícil, né? Difícil. Então, primeira coisa que nós temos que entender aqui, o que é
autenticidade. O que é essa palavra, autenticidade? E é interessantíssima, porque ela é uma certeza, de forma absoluta, sobre a veracidade de alguma coisa. De forma real, genuína e imutável, ou seja, ela não muda. E é interessante a gente falar de autenticidade aqui, porque isso é uma característica de quem? De Deus. Nosso Deus é autêntico, Ele é imutável, Ele é original. E Ele é a certeza absoluta. Então, o que é ser uma mulher autêntica? Uma mulher autêntica hoje, falando sobre o nosso contexto aqui, é ser fiel ao nosso caráter, aos nossos princípios, aos nossos valores. E eu vou falar uma frase aqui para vocês, que uma mulher autêntica tem, que ela vive de princípios e não de preferências. Isso é muito importante para a gente ser autêntica hoje dentro da vida cristã. A gente viver de princípios e não de preferências. Principalmente nesse contexto cristão, né? Porque nós carregamos um peso que é muito forte, que é ser a imagem e semelhança de Cristo. É uma cruz que nós carregamos, é um pouco pesada, mas nós fomos criadas para isso. Então, nós temos que demonstrar isso e temos que ser autênticas nesse sentido, que é viver de princípios hoje e não de preferências, né? E, com certeza, é uma dificuldade que nós vamos ter, porque nós somos seres humanos. Nós somos imperfeitas. Então, assim, eu erro muito, nós erramos muito, né? Mas o que não pode mudar são os nossos valores. Que, apesar dos nossos erros, dos nossos tropeços, nós mantemos os nossos valores intactos. E sobre isso, viver essa autenticidade na atualidade é muito importante saber com quem nós nos relacionamos. Não só com os nossos maridos, os nossos familiares, mas principalmente socialmente falando. Porque para a gente viver de acordo com os nossos princípios e valores, nós temos que conviver com as pessoas que têm esses mesmos valores, essa mesma visão, porque isso, de certa forma, vai nos fortalecendo e vai crescendo a nossa fé. Então, a gente precisa daquela pessoa que esteja aqui do lado, que esteja orando, que quando você for precisar dessa pessoa, essa pessoa está pronta para dizer uma coisa que condiz com o que você é, com o que você vive. Então, eu acredito que nesse tempo que a gente vive, da atualidade, mais especificamente hoje, nesse governo, nesse ano, acontecendo o que está acontecendo, porque muitas vezes nós lutamos contra um sistema, contra uma cultura, contra um pensamento, então, que vai de desencontro com o que nós acreditamos aqui, que é a palavra de Deus. Com certeza o mundo vai ao contrário do que nós vivemos. Então, é por isso que relacionamento social é muito importante para quê? Para que a gente cresça espiritualmente, que a gente seja alimentada da forma correta, que a gente cresça da forma correta, que a gente continue sendo e seguindo naquele caminho correto. Porque também você convivendo com pessoas totalmente diferentes de você, é diferente, é difícil. E a gente tem que se preocupar com isso para que a gente se mantenha dentro daquilo que Deus quer para a gente. Eu acredito que essa dificuldade seja muito maior quando você tem uma vida social, né? Às vezes você está estudando, às vezes você está estudando e trabalhando, então você convive muito em muitos ambientes diferentes. E a gente se encaixar em todos eles é muito difícil. Eu, por exemplo, eu estou no Ministério dos Direitos Humanos. Não é fácil, não é fácil. Porque a partir do momento que a gente começa a escolher viver de princípios e não de preferências, da gente saber estabelecer exatamente quem a gente é, automaticamente a gente é excluída.
Automaticamente. A sociedade não quer saber. A sociedade não gosta de saber. Ser cristã no mundo lá fora, no seu ambiente de trabalho, no seu ambiente de estudo, é difícil. E você vai ser excluído, você vai ser deixado de lado porque você está dizendo isso, porque você está expondo isso, porque você está dizendo que você é assim. E isso me fez pensar que, da mesma forma que essas pessoas não gostam, elas nos excluem, como a nossa atitude também, como cristão, com certeza, deixou de evangelizar essa pessoa. A gente julgar uma pessoa também por comportamentos não cristãos. Porque eu entendo que, da mesma forma que essas pessoas nos julgam, nos separam, a gente com certeza acaba errando também em deixando de evangelizar e de falar e tentar, né, conquistar esta pessoa só porque ela não tem comportamentos cristãos, não é verdade? E isso vai de encontro com uma questão, porque Jesus não foi assim. Nós temos uma questão aqui. Jesus foi o cara que não julgou. E é interessante porque Jesus, quando ele foi na prostituta, quando ele tratou com o cobrador de impostos, não era importante ele julgar, era importante ele conduzir. Então, Jesus nos conduz a manter ou a mudar o nosso comportamento, o nosso jeito de ser, né? Então, essa preocupação como cristã nós temos que ter. E isso faz parte de ser uma mulher autêntica de Deus na atualidade. Você reconhecer isso como cristã, reconhecer como Jesus fez e como ele fez para tentar fazer, isso nos gera um peso, uma cruz, que é uma responsabilidade que isso nós carregamos a partir de agora que nós conhecemos a verdade e que nós temos que carregar e fazer, né? Então, nós somos feitos de alma, de corpo e de espírito. E entenda, Jesus veio para mudar o nosso coração. Olha que interessante. E o que é esse coração? São os nossos sentimentos, são os nossos pensamentos. É a nossa alma. A nossa alma que Jesus veio transformar. Então, é uma transformação de dentro para fora. É uma transformação que tem que começar internamente. Então, ele não veio para mudar primeiro o nosso comportamento, o nosso jeito de ser. Ele veio para mudar dentro, essencialmente. E ele mudando, e ele conduzindo, e ele transformando, corrigindo o nosso caráter, nós vamos transformando, nós vamos mudando, e assim, naturalmente, o nosso comportamento também vai sendo modificado. A nossa forma de agir, ela vai ficando diferente. Cada vez que você ora, cada vez que você canta, que você louva, você vai sendo modificado. Toda vez que você vem aqui no culto, escuta uma palavra que às vezes é dura, nem sempre é boa. Muitas vezes é dura, mas eu acho que essa dureza de amor é o que nos corrige, é o que nos faz pensar, será que eu estou fazendo certo? Eu acho que naquela situação ali, naquele dia, eu realmente pisei na bola, né? E Deus veio para isso, Ele vem para nos constranger de uma forma que a gente se sente amado, apesar de ser constrangido, a gente se sente amado, e assim a gente acaba mudando o nosso comportamento, sem saber que é Ele que está agindo por dentro, né? Então é isso, vivemos de princípios, não vivemos de preferências, e quando nós decidimos ser autênticas, não importa o que aconteça, a sua autenticidade é deixar manifestar a glória de Deus na sua vida. Então, toda vez que você for autêntica, isso quer dizer que deu certo. A glória de Deus está sendo manifestada na sua vida. Então,
Seja essa mulher autêntica, seja essa mulher fiel, seja essa mulher com caráter, seja a mulher que Cristo quer que você seja. Quando eu recebi esse tema dessa palavra, foi muito engraçado, porque eu fiquei em pânico, né? Como é que eu vou falar desse tema, encaixando nessa palavra? Mas, a partir do momento que eu fui lendo, que eu fui pesquisando, o Espírito Santo foi me mostrando como faz todo sentido. Aqui, Pedro está falando de pessoas perseguidas por Nero. Depois dessa palavra aqui, sabe o que vai acontecer? Paulo foi decapitado e Pedro foi crucificado. Sim. Ou seja, aqui era uma advertência. Olha, vocês escolheram aqui todas as benesses de Cristo. Cristo é isso. Cristo é vida, Cristo te salva. Cristo é isso. Agora, é isso. Vocês escolheram, vocês serão perseguidos. Então, eu vou falar assim, vocês têm que agir dessa forma. E aí ele começa, estejam prontos para agir, em estado de alerta mesmo. Olhando, sempre vendo, sempre atento, sempre obedecendo conforme Deus vai falando com a gente. Então, eu trouxe aqui 3 características que Pedro nos dá aqui hoje, para a gente falar sobre a mulher autêntica na atualidade. A primeira delas é estar pronta em estado de alerta. Que apesar das distrações desse mundo, nós estamos focadas em não perder a nossa bênção. Não importa o que aconteça, nós estamos prontas para agir. Isso eu acho que é uma qualidade que Deus fez em nós mulheres. Nós somos em estado de alerta sempre. E quando a gente é mãe, né, a gente fica mais ainda. A gente percebe mais. Mas a gente desenvolver isso, estar pronta, estar em estado de alerta, para a gente olhar cada situação e perceber, poxa, isso aqui está tentando me distrair, está tentando tirar meu foco, e eu não vou perder a minha bênção. Então, primeiro, esteja em estado de alerta, pronta para agir conforme a situação. Segundo, obediente, né? Pedro fala, sejam obedientes a Deus e não deixem que a vida de vocês seja dominada por aqueles desejos que vocês tinham quando ainda eram ignorantes, ou seja, antes de Cristo, antes de saber a verdade, antes de se libertarem de vocês mesmos. Então, ouvir a palavra de Deus, não viver somente pelos seus desejos, suas vontades, ou seja, você vive de seus princípios e não das suas preferências. Você agora está escolhendo, porque você descobriu que escolhendo, você está numa posição melhor. Poxa, eu acho que eu não vou falar aquela coisa. Né? Você já pensou naquela situação? Minha chefe falou um monte de coisa para mim. Ai, vai lá no banheiro e ora. Seu marido fez um negócio errado, você olha assim, tá bom, tudo bem, tá tudo certo. Aí você vai lá no banheiro, ô Senhor, calma. É isso. E cada situação é uma situação. É fácil? Não, não é. É difícil. Imagine aqui no tempo de Pedro. Quantos cristãos, quantos judeus que escolheram a Cristo erraram? Foram até descobertos mais rápido porque não conseguiram cumprir o que estava sendo dito. E a terceira característica, ser santo. Aí eu coloquei aqui santificada, porque eu acredito que o processo de santificação é um processo longo. É durante toda a nossa caminhada, dia após dia, culto após culto, louvor após louvor, que você vai entendendo, que você vai tentando, né? Opa, fui por esse caminho aqui, acho que não é isso aqui não, eu vou tentar por esse outro aqui. Então, ser santificada, chegando mais perto da imagem e semelhança de Cristo, ser mais parecido com Cristo. Porque o nosso objetivo aqui é ser uma cópia fiel, né? Para a gente chegar ali, lá no finalzinho da nossa vida, ali perto do céu. Ô, Jesus, eu estou conseguindo. Estou errando, mas estou conseguindo. Amém?
Eu queria que vocês se levantassem para a gente chamar o Espírito de Deus, para a gente trazer essa autenticidade. Se vocês quiserem dar as mãos, a gente compartilhar esse sentimento de modificação, de transformação. Eu acredito que quando a gente está mais junto, a gente é mais forte. E Jesus, ele fala várias vezes isso, em vários momentos, que é onde tem dois, precisa sempre de dois. Então tem um segredo aí. Feche seus olhos. Coloca seu pensamento lá em Jesus Cristo, no Espírito Santo. Abre seu coração. Senhor Jesus, nós estamos reunidos aqui esta noite, Pai, para engrandecer a Tua palavra, Senhor Jesus. E como a palavra de hoje, que é como ser uma mulher autêntica, nessa atualidade, dentro dos seus princípios, dentro do que o Senhor quer para nossas vidas, Pai, é difícil. Então nos dá força, Pai, conduz o nosso espírito, conduz a nossa mente, o nosso coração em todas as situações possíveis, Pai. Que possamos carregar a palavra de hoje, Pai, no nosso dia a dia, de tal forma que sejamos mais parecidas com o Senhor. Que possamos escolher da melhor forma possível, Senhor Jesus Cristo. Acalma o nosso coração, acalma a nossa mente, que possamos ser conforto, Senhor, para as outras pessoas, que possamos ser mulheres autênticas hoje, dentro da Tua palavra, para poder ajudar aquelas pessoas que não estão conseguindo, Senhor Jesus Cristo. Nos dá o discernimento espiritual, Pai, para que possamos ver e entender as coisas que estão fora do lugar, Pai. Que possamos nos consertar, que possamos entender, Pai, a nossa vida, mas a vida do nosso irmão também, das nossas irmãs. Que essas mulheres que estão aqui hoje, Pai, sejam abençoadas, sejam engrandecidas, Pai. E que elas possam carregar essa autenticidade que vem de Ti, Pai, e levar para onde elas vão, Senhor, para suas casas, para os seus trabalhos. Em nome de Jesus, Pai, eu Te agradeço pelo dia de hoje, Pai. Eu quero abençoar também aquelas pessoas que não puderam estar aqui por alguma questão, Pai. Glória a Deus e aleluias. O Senhor sabe de todas as coisas. O Senhor sabe o porquê, Senhor, essas pessoas não puderam estar aqui. Mas eu creio que o Espírito Santo de Deus, Pai, está guiando, está acompanhando cada uma dessas pessoas. Senhor Jesus, que o Senhor traga conforto e refrigério nos lares que estão entristecidos, Pai, por algum motivo, Senhor Jesus, que estão acometidos por doenças, Pai, que o Senhor leve a cura, Senhor Jesus. Que o Senhor abençoe os nossos lares esta noite com a paz de Deus, com a Tua paz, Pai, que não faz parte desse reino, mas nós temos uma porção, Pai, dessa paz aqui conosco, Senhor, com Teu Espírito de Deus. Abençoa a vida, Pai, de cada uma dessas mulheres, Pai, que estão aqui, Pai. Abençoa as novas vidas que estão por vir. Oh, Senhor Jesus, que elas sejam colocadas em Tuas mãos, Pai, durante a caminhada, a vida, Pai, antes do nascer, depois do nascer, que o Senhor as acompanhe, Senhor as abençoe, as guarde, as livre, Senhor, em nome de Jesus. Que o Senhor abençoe os nossos filhos que estão lá em casa, Pai, nas suas casas. Que o Espírito de Deus visite o sono deles, meu Deus. Que o Senhor coloque debaixo de Tuas asas, meu Deus, dessa noite. Ora, shirasiramas. Ora, sikeshiras. Oh, Senhor Jesus. Abençoa, Pai, todas as dores. Se você estiver sentindo uma dor de cabeça, Pai, que seja agora retirada em nome de Jesus, Pai. Se você estiver com dor nas costas, Pai, que o Senhor, que o Espírito Santo coloque o bálsamo agora, Pai,
e lhe traga conforto, Senhor Jesus. Como é um culto de mulheres, Pai, vamos nos juntar sempre, Senhor, com a força das mulheres, em oração, Pai, pelas outras mulheres. Nós temos, com certeza, aqui mulheres que precisam da nossa ajuda, Senhor. Então, nos conduz, nos capacita para que possamos ajudar todas essas mulheres, Pai, essas famílias que estão necessitadas do Teu agir, Senhor Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Obrigada.